Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a semelhança atômica. Essa semelhança atômica a gente pode tratar os átomos como sendo isótopos, isóbaros, isótonos, isodiáferos, isoeletrônicos, vai depender de qual característica eles têm semelhante, certo? Então, quando a gente fala que um átomo ele é isótopo, se vocês forem observar, nas partes deste nome, existe aqui uma letrinha que é o P. O que esse P representa em termos de símbolo? Esse P está representando o número de prótons. Então, aqui o iso quer dizer igual. Significa que dois ou mais átomos vão apresentar o mesmo número de prótons. Então, se eles têm o mesmo número de prótons, eles vão ter o mesmo número atômico. Quando eu falo de isótopos, eu estou falando disso. Dois ou mais átomos apresentam o mesmo número de prótons. E se eles têm o mesmo número de prótons, significa que eles vão ter o mesmo número atômico, porque número de prótons é igual a número atômico. Portanto, estes átomos, eles vão ser representados pelo mesmo símbolo. Por que eles são representados pelo mesmo símbolo? O fato deles terem o mesmo número atômico faz com que eles formem os mesmos elementos. Então, se eles formam os mesmos elementos, se eles formam o mesmo elemento, eles vão ser representados pelo mesmo símbolo. Então, são representados pelo mesmo símbolo. Eles só não vão estar com a mesma simbologia quando fizermos representação genérica. Aí pode ser qualquer letra. Mas quando eles estão representando de forma real mesmo, nós estamos falando de átomos que vão ser representados pelo mesmo símbolo. Por quê? Porque eles formam o mesmo elemento, que é o que vamos estudar posteriormente na tabela periódica, os elementos. Então, átomos que apresentam o mesmo número atômico, eles vão ser representados pelo mesmo símbolo, porque estarão formando o mesmo elemento. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho o átomo de prótio, o átomo de deutério e o átomo de trítio. São átomos diferentes. Por quê? Porque eles não têm a mesma massa, então eles não vão ter o mesmo número de nêutrons, porque o número de nêutrons vai ser massa menos número atômico, que vai dar 0, no caso do prótio, 2 menos 1, que vai dar 1, nêutrons igual a 1, 3 menos 1, que vai dar 2, nêutrons igual a 2. Então, são átomos diferentes, porque eles não têm a mesma massa, logo não terão o mesmo número de nêutrons. Mas eles têm algo em comum. Eles têm esta semelhança aqui, ó, que é o número de prótons, o número atômico. Então, o número de cargas positivas no núcleo do átomo é igual para os três. Portanto, eles serão representados pelo mesmo símbolo, que é o H, e os três juntos vão formar o elemento na tabela periódica conhecido como hidrogênio. Então, o elemento hidrogênio é formado pelos átomos prótio, deutério e trítio. Na sua composição, cada um com a sua composição formando o elemento hidrogênio. Percebam que o elemento hidrogênio na tabela periódica tem uma massa muito próxima ao átomo de prótio. Por quê? Porque esse átomo aqui está formando o elemento hidrogênio em maior proporção. 99%, até 99, alguma coisa, que não vou me recordar os quebradinhos ali, na formação do elemento hidrogênio. 1% aproximadamente estaria para os outros dois
na formação do hidrogênio. Mas, enfim, o hidrogênio é formado pelos átomos de prótio, deutério e trítio que têm o mesmo número atômico. Portanto, estes 3 átomos aqui são isótopos. Uma outra semelhança está no número de massa. Nesse caso, eles vão ser chamados de isóbaros. Olha o azinho aqui, representando o número de massa. Massa é representado pelo símbolo A, que está concentrada lá no núcleo do átomo, que é onde estão os prótons e os nêutrons. Então, quando nós temos átomos isóbaros, significa que eles vão ter o mesmo número de massa. 2 ou mais átomos apresentam o mesmo número de massa, que é a soma do número de prótons com o número de nêutrons no núcleo do átomo. Isóbaros é quando 2 ou mais átomos apresentam o mesmo número de massa. Por exemplo, vocês têm aqui o átomo de cálcio e vocês têm o átomo de potássio. Não são representados pelo mesmo símbolo, por quê? Porque eles formam elementos diferentes da tabela periódica, visto que o número atômico não é o mesmo. Então, eles não são isótopos. Mas eles têm a mesma massa, então eles têm uma semelhança. Portanto, eles são isóbaros. Quando eles têm o mesmo número de massa, eles vão ser chamados de isóbaros. Eles vão ser chamados de isótonos quando eles estiverem com o mesmo número de N. O que esse N aqui no nome isótono significa? Número de nêutrons. Então, quando 2 ou mais átomos, 2 ou mais átomos apresentam o mesmo número de nêutrons, significa que eles são isótonos entre si. Por exemplo, o átomo de flúor, massa 19, número atômico 9. E o átomo de neônio, massa 20, número atômico 10. Observem aqui, eles não têm a mesma massa, então eles não são isóbaros. Eles não têm o mesmo número atômico, então eles não são isótopos. Mas, quando eu faço 19 menos 9, número de nêutrons é 10. 20 menos 10, o número de nêutrons é 10. O que eles têm em comum? O mesmo número de nêutrons. Então, significa que o flúor e o neônio são isótonos entre si. É uma semelhança que eles têm. Uma outra semelhança que nós temos é eles serem chamados de isodiáferos. O que são isodiáferos? São átomos que vão apresentar a mesma diferença entre o número de nêutrons e o número atômico. Então, são átomos que apresentam a mesma diferença entre o número de nêutrons e o número atômico. Por exemplo, boro 11,5, cloro 35 e 17. Se vocês forem analisar o número de massa, está diferente, então eles não são isóbaros, inclusive bem diferente.
Número atômico está diferente. O número atômico do boro é 5, do cloro é 17. Então, eles não são isótopos também. Quanto ao número de nêutrons, para o boro é 11 menos 5, 6. Para o cloro, 35 menos 17, 18. Também não são isótonos. Mas vamos observar o seguinte, a diferença aqui entre o número de nêutrons e o número atômico está sendo 1. Olha o que é a diferença. Pegar o número de nêutrons e diminuir de número atômico. 6 menos 5, 1. A diferença entre o número de nêutrons e o número atômico aqui também está sendo 1. O que é a diferença? Pegar o número de nêutrons, diferença é menos o número atômico. Vai dar 1. 18 menos 17. Então, eles têm a mesma diferença. Se a diferença é igual, nós chamamos para essa semelhança isodiáferos. Uma outra semelhança que nós temos são os isoeletrônicos. Se vocês forem analisar aqui, o nome tá fácil, né? Elétron. Quer dizer que 2 ou mais átomos, quando apresentarem o mesmo número de elétrons, eles vão ser chamados de isoeletrônicos. Então, são espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Vamos a alguns exemplos aqui. Falar do flúor, um exemplo que eu já dei antes para vocês. Do sódio, também já apareceu em algum momento da explicação. Oxigênio. Alumínio, que também já apareceu em outro momento aí da explicação. Alguns exemplos aqui para vocês, poderiam estar outros. Vamos analisar o número de massa. Ó bem, 19, 23, 16, 27. Diferentes, então eles não são isóbaros. Ó o número atômico. 9, 11, 18, 13. Também são diferentes, então eles não são isótopos. Vamos ver o número de nêutrons. O número de nêutrons é diminuir massa do número atômico. 19 menos 9, 10. 23 menos 11, 12. 16 menos 8, 8. 27 menos 13, 14. Então, não são iguais, não são isótonos. Agora, olhem o número de elétrons. Aqui, vocês têm o menos 1. Menos 1 quer dizer que ele ganhou elétron. Então, 9 menos 1, 10. Por que, Mari? Porque se ele não tivesse o sinalzinho de menos, ele seria um átomo neutro. Átomo neutro vai ter o número atômico igual ao número de prótons, e número de prótons é igual ao número de elétrons quando ele é neutro. Ganhando um elétron, 9 ganhando 1, 10. Mais 1, ele está perdendo. Então, 11 elétrons ele teria se ele fosse um átomo neutro. Perdendo 1, ele vai ficar com 10. Ó, o meu átomo, se fosse neutro aqui, que não tivesse essa carga, o número atômico dele é 8, o número de prótons é 8, o número de elétrons vai ser 8. Ganhando 2, ele vai ficar com 10. Número de elétrons, se ele fosse neutro aqui, seria 13. Perdendo 3, ele vai ficar com 10. O que vocês observam aqui? Que todas as espécies citadas aqui no exemplo têm o mesmo número de elétrons, portanto, eles são isoeletrônicos. Gente, nessa questão de semelhança atômica, eles não vão ter, entre dois átomos, eles não vão ter
mais do que uma semelhança. Se ele é isótopo, ele não é isóbaro, não é isótono, não é isoeletrônico, não é isodiáfero. Se ele é isóbaro, ele não vai ser o resto. Então, entre dois átomos, ele sempre vai ter apenas uma única semelhança, tá? Não tem como ele ter mais de uma. Ou, se vocês analisarem e eles não terem semelhança alguma, também não tem um nome específico para isso, certo? Pessoal, esse era o nosso conteúdo de revisão, tá? Falar um pouquinho do átomo, então a gente viu aí os modelos atômicos, vimos a estrutura do átomo, vimos as partículas do átomo, as suas partes, os conceitos principais, número atômico, número de massa, íons, a representação desses átomos, seja ele neutro ou um íon. Vimos também a questão da semelhança atômica, acabamos de concluir isótopo, isóbaro, isótono, isoeletrônico. Se ficar alguma dúvida, busquem nos vídeos individuais que eu fiz para vocês, assistam novamente se for necessário, façam os exercícios, coloquem as dúvidas lá de vocês para que eu possa estar esclarecendo, possa estar tirando as dúvidas e depois aí vocês fazem a atividade proposta da semana, ok? Um grande beijo e em breve espero